Atos 3. Não sei quando é que eu saio daqui, porque eu realmente estou muito enfocada com Atos, Eclesiastes capítulo 3. Você vai entender por quê. Depois, no final, você vai entender por que eu estou falando Atos. Eclesiastes 3. Vamos lá? E a gente vai pegar, igual no domingo, a gente vai pegar só uma frase aqui, porque teve acho que quarta-feira retrasada, que a gente foi, passamos assim por cima, e eu acho que é melhor ir por parte. Bora lá, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ok, então vamos ver esse daqui. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Semente, né? Plantar, plantio, que vem do latim semino, que significa procriar, produzir, semear. E a Bíblia toda fala sobre semear, e colheita, e o próprio Deus ele fala isso, a começar em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto, vamos lá rapidinho, acho que não tem problema antes, e o tempo correndo da Bíblia, não. Gênesis capítulo 8. Acho que a gente vai dar uma volta na Bíblia. Gênesis capítulo 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ok, vamos voltar para lá. E quanto durar a terra? Enquanto dura a terra, as coisas acontecem, cada coisa no seu tempo, né? E o tempo natural, existe um tempo para cozinhar, existe um tempo para comer, e isso parece simples, mas não é, tem tudo a ver com a saúde, né? O tempo para comer, tempo para beber água, tempo para tudo, tem tempo para se fazer tudo, tempo para buscar Deus, né? Ouvir a palavra de Deus, tempo para carregar o celular, tempo para tudo. Esse é o tempo natural. E a colheita é o resultado. A colheita é o resultado daquilo que a gente decide plantar, daquilo que a gente escolhe plantar. Se a gente se plantar, a gente colhe. Se não plantar, não se colhe absolutamente nada. Mas é necessário escolher aquilo que a gente vai plantar. E isso é muito sério. E as pessoas que não levam a sério estão plantando sem ter noção das consequências daquilo que elas estão plantando. Porque eu tenho sabedoria e não levam a sério que essa lei da semeadura e da colheita, ela é uma lei operante, é uma lei séria, é uma lei eficiente, ela é real, ela acontece. Mas tem muita gente que não tem sabedoria, então simplesmente vão plantando. E essas plantações, que significam ações, atitudes, palavras, e as pessoas vão fazendo, né? Toma atitude, toma decisões, falam coisas sem se preocupar com as consequências, com a colheita. O significado de você semear significa disseminar, divulgar, espalhar, propagar, alastrar. Tudo isso tem outras mais significados também. E tudo que a gente faz, palavras, ações, atitudes, tudo isso tem consequências espirituais. E inclusive é que a gente
gente dá, né? A lei do retorno, tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe tudo que se dá. Por isso é necessário a gente ter essa preocupação de plantar o bem. Cuidado com aquilo que você está fazendo, tudo que você fala, tudo aquilo que você decide, todas as suas atitudes, isso tem consequência, isso tem uma colheita, e pode ser, tem consequência espiritual, pode ser uma colheita boa ou pode ser uma colheita desagradável. Então toma muito cuidado com a vida, com a forma como você está vivendo. Se alguém quer colher o bem, essa pessoa precisa plantar o bem, precisa fazer o bem. Rapidinho, Mateus 7. Mateus. Capítulo 7. Versículo 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, essa é uma forma de semear. É uma forma de semear. E não é fácil, e a maioria das pessoas não tem esse cuidado, né? Não tem esse cuidado. Tem até o ditado que as pessoas consideram até muito bonito: eu trato as pessoas do jeito que elas me tratam. E cada um tem de mim aquilo que a forma como me trata. Você tem uns dizeres assim, mas não é o ensinamento de Cristo. Não é o ensinamento de Cristo. Diz que nós devemos plantar na vida das pessoas, plantar atitudes, plantar palavras, plantar ações. É uma plantação. Então eu vou entregar e vou fazer para essa pessoa aquilo que eu quero colher. Porque no mesmo dia algumas plantações demoram, né? O apóstolo Tiago fala isso, que existe um tempo entre semear e colher. É necessário haver paciência, porque nenhum agricultor colhe imediatamente aquilo que planta. Daí é que a maioria das pessoas, por não ter paciência, não querem plantar na vida dos outros, principalmente quando é dentro de casa. Principalmente, né? Você começar a tratar alguém do jeito que você quer ser tratado. Aquela confiança de que vai chegar o momento em que a pessoa ela vai cair na real, vai entender, vai observar, a venda dos olhos vai cair, ela vai ser removido dela aquela cegueira espiritual, e ela vai entender e dizer assim: eu tenho uma pessoa na minha vida que é maravilhosa e que eu preciso honrar, me trata bem, me respeita, eu preciso honrar essa pessoa. Às vezes falta essa confiança, né, de plantar na vida do outro. Por quê? Porque muitas das vezes o que recebe a impaciência, a arrogância, a ignorância. Então, que desafio! Se eu estou recebendo ignorância, se eu estou recebendo rejeição, desprezo, arrogância, como que eu vou plantar na vida dessa pessoa? Mas é a palavra de Cristo, é assim que funciona. Essa é uma plantação difícil. A gente fala mais sobre isso. Provérbios 11, 24. Vamos lá. É até legal passear na rua. Provérbios 11, versículo 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Olha que coisa bacana, né? Ao que tem mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Estou falando sobre o semear. Tem gente que tem coração voluntário, coração disposto, semeia
vem, é aquilo que Jesus ele fala, né? Dai ser-vos dado, tua medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Sempre tem alguém na vida dela que aparece na vida dela para abençoar ela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que faz bem, que de coração disposto, temperadamente, ela ajuda outras pessoas. Enquanto tem aqueles que retêm mais do que lhe é devido. Esse reter mais do que lhe é devido é que a nossa vida, ela é feita de fazer o bem, de plantar. A gente veio aqui nesse mundo para servir. E tem que haver um discernimento entre o que é pão e o que é semente. Tem gente que simplesmente come o pão e come a semente, aquilo que vem nas mãos dela, que ela deveria ajudar outras pessoas, ou entregar para ajudar outras pessoas, obras de Deus. Ela está comendo tudo, ela está comendo o pão, a oferta, o dízimo, a oferta ao sangue, tudo ela come. Então, aqui está dizendo, aquele que retém mais do que lhe é devido, seria pura perda. Acontece o quê? Apenas perda. E no 25, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Sobre a pessoa que faz o bem, a alma generosa prosperará. O 22, vai mais para frente, Provérbios 22. Provérbios 22. Versículo 29 diz assim, Provérbios 22, 29. Que o Provérbios é errado. Peguei errado. Deixa eu ir mais para frente aqui. 2 Coríntios, capítulo 9. Depois eu procuro aqui. 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios. Esse daqui é bem conhecido. 2 Coríntios, capítulo 9. Todo crente conhece esse versículo aqui. Versículo 6 diz assim: e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso daqui a gente consegue entender que não somente o que a gente planta, a gente colhe, não apenas isso, tudo que eu plantar eu vou colher, mas também que a gente colhe na proporção que a gente planta. Fica muito claro isso. Não é só o que eu planto que eu vou colher, mas na proporção. Quem está plantando pouco, faz um pouco, recebe pouco. E quem planta muito, recebe muito. E quem não planta nada, simplesmente braço cruzado, coração endurecido, não gosta de fazer nada para o outro, não serve, não ajuda, essa pessoa não vai colher absolutamente nada. É necessário respeitar essa lei. E cada um recebe aquilo que recebe, ou seja, arranca, é aquilo que a gente vê em Eclesiastes. Existe o tempo de plantar e cada um arranca aquilo que plantou, de acordo com aquilo que plantou. É necessário semear com fé o que quer arrancar. É necessário você semear com fé aquilo que você quer arrancar. E a gente estava falando exatamente sobre semear na vida do outro, principalmente aqueles da nossa casa. Eu preciso crer. Gente, se essa lei aqui não fosse real, não fosse verdadeira, mas ela é verdadeira, é necessário crer que ela é real. Então começar a plantar na vida do outro, crendo
versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ponto. É uma lei. É uma lei. Isso daqui. Não resta dúvidas. O homem vai colher. Qual é o tempo importante que vai colher? Eu não sei quando vai acontecer, mas o importante é que vai colher. E no versículo 8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui está falando sobre as consequências espirituais. Semear no Espírito significa deixar o Espírito Santo seguir seu curso, produzindo, a começar em nós, que é os seus frutos, a começar dentro de nós, os seus frutos. E a colheita acontece em todos os aspectos, na vida espiritual, na vida física, na vida profissional, na vida familiar, na vida conjugal. Quando a gente deixa o Espírito Santo semear no Espírito, quando a gente deixa o Espírito Santo produzir em nós os seus frutos, seguir o seu curso, sem reprimi-lo, as consequências acontecem em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E esse daqui é um que eu gosto muito, que é o Salmo 126. Bora lá. Eu amo Salmo 126. E a gente já até meditou muito sobre esse salmo aqui. Versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando quando semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ainda que seja com lágrimas, porque as sementes que mais produzem na nossa vida uma mudança, uma transformação, são aquelas que são plantadas em tempos difíceis. E plantada em tempos difíceis pode acontecer que são sementes plantadas com vontade de chorar, com o choro preso, um nó na garganta, por causa da dificuldade de participação, às vezes dentro de casa. Ou talvez não, talvez já banhada em lágrimas, por causa da aflição, por causa da angústia, por causa de uma desavença, uma tribulação, uma adversidade que já aconteceu dentro do lar, já não é mais nem a vontade de chorar, já é banhada em lágrimas, mas mesmo assim não pode parar, tem que continuar andando, tem que continuar seguindo em frente e continuar plantando, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo com choro. Porque plantar não é fácil. Porque plantar, a primeira coisa que tem que acontecer é preparar a terra. Todo agricultor planta de qualquer forma, ele prepara a terra, ele tira os atrapalhos, tira os empecilhos, os obstáculos. Aí tem que lidar com erva daninha, com pragas, as variações climáticas. Isso não é fácil não, tá? Mas não é mesmo. Quem tem suas plantinhas nesse tempo aqui de sol, parece que o sol tem até de noite, a impressão que dá é essa, parece que de noite o sol está tímido, porque Jesus, misericórdia. Aí quem ama suas plantinhas, como é que faz? Aquele cuidado de vai lá, molha, tem todo aquele zelo. Então, as variações climáticas, o terreno minado, a inveja concorrente ou vizinho, quando vê que a grama você está plantando, você está cuidando, e sempre tem alguém que quando vê que está melhorando, está ficando bonito, teu casamento está uma bênção, a tua família está unida, tem que lidar também com a inveja e com as pestes, porque sempre tem várias ameaças. E é necessário ver o equilíbrio entre o choro e o riso. Esse Salmo 126 aqui fala exatamente sobre houve um tempo do choro e
a plantar com lágrimas, mas a colheita chega. Aí depois um povo estava dizendo, as outras nações diziam, olha só, grandes coisas fez o Senhor por eles, o Deus deles é grande. Existe o tempo do choro, mas também existe o tempo do riso, e deve haver esse equilíbrio entre o choro e o riso. Mas não importa o tempo que passe, quando vai acontecer, mas é necessário crer que a lavoura vai dar fruto. É necessário plantar também em tempos de bonança. É necessário plantar em tempos de bonança. E esse plantar em tempos de bonança é para a vida espiritual. Buscar Deus, dobrar joelho, orar, ler a Bíblia. Quem planta em tempos de... Porque a maioria não planta em tempos de bonança. A verdade é essa, a maioria não planta em tempos de bonança. Hoje, feriado, meus amados, quantas pessoas nas igrejas que são crentes, que são cristãos em toda parte, estão descansando no feriado, quando poderiam estar buscando a Deus. Não, eu estou em casa, vou para a igreja, vou chegar cedo, vou aproveitar para buscar a Deus. Em tempos de bonança, a maioria dos crentes não plantam. E por não plantar, não dobrar joelho, não chorar na presença de Deus, não ler a Bíblia, não se consagrar, não jejuar, por não plantar em tempo de bonança, quando chega o tempo da adversidade, pega a pessoa completamente vulnerável, despreparado, a pessoa não se preparou, ela se vê sem chão, totalmente abalada. Não há nela uma capacidade, uma força para suportar aquele momento inesperado que ela nunca imaginou viver. E só quem já se viu no desespero, que eu sei que o que eu vou falar aqui, algumas pessoas não vão entender, só que é fato. Só quem se vê no desespero inesperado, inimaginável, que ela nunca imaginou, e no desespero por não ter plantado o tempo da bonança, o desespero leva ela a fazer coisas que ela nunca imaginou na vida, nunca imaginou. Dá vontade de ela se desistir da caminhada, dá vontade de ela procurar alguma coisa, sabe? É o que eu vou falar agora, né? Digamos, tomar, é crente, mas ela quer tomar uma cerveja ou uma cachaça. Por quê? Eu sei que isso parece um absurdo, mas não é, porque eu estou acostumada com besteira. Por isso que eu estou falando isso. Porque a pessoa quer um subterfúgio para tirar aquela dor daquilo que ela está vivendo, que ela nunca imaginou viver. E ela, no desespero, a única coisa que ela quer é alguma coisa que possa tirar um pouco daquele desespero, mas não que ela possa se perder de vez, porque aquilo que ela está vivendo, ela não quer viver. Ou pelo menos mudar o pensamento dela, mas calma, fazer essa loucura aqui só para mudar o pensamento. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde olhar, ela não sabe, ela está sem chão. Eu sei que muita gente crente não consegue acolher o que eu estou falando, só que eu estou falando, eu estou acostumada com testemunho, entendeu? Mas quem planta em tempos de bonança, aí não, aí é diferente, porque durante o tempo que estava tudo bem, a pessoa estava lá buscando a Deus, dobrando os joelhos, jejuando, se dedicando, sacrificando. Quando chega o tempo em que ela perde o chão, que ela procura o chão, não tem, porque aconteceu uma desgraça, porque aconteceu uma tragédia. Mas aí, durante o tempo da bonança, ela estava plantando para o Espírito, ela estava buscando a Deus, se fortalecendo. Ela chora, ela se acaba de chorar, mas ela permanece firme na presença de Deus, sem se afastar da vontade de Deus, sem contrariar a vontade de Deus. Muito pelo contrário, pode chorar, pode ficar fraca, mas ela permanece ali,
recebendo e seguindo as instruções, as diretrizes que Deus vai dando para ela até ela sair daquele tempo de dificuldade. Então é necessário plantar no tempo de bonança. Está tudo bem, está tudo bem, não está acontecendo nada, porque geralmente quando é o tempo do desespero, as pessoas começam a plantar, né? Aí é que ela vai dobrar joelho, chorar, acordar de madrugada, buscar a Deus. É incrível. Está acontecendo uma tragédia, uma adversidade. Estou acostumada com isso, né? Aí a pessoa não precisa nem mandar o celular para despertar, é um reloginho no coração dela, que dá 3 horas da manhã. Abre o olho, não tem preguiça, não tem moleza, já cai de joelho. Às vezes já começa a chorar: meu Deus, me ajuda, meu Deus, restaura o meu casamento, eu não tiro essa pessoa da UTI, meu Pai, dá mais uma oportunidade de vida, restaura a saúde. Aí começa, tira das drogas, Senhor, traz de volta a lucidez. Ao desespero faz a pessoa acordar de madrugada, aí lê a Bíblia, aí vem para a igreja, aí faz propósito, aí sobe monte. O desespero faz a pessoa a começar essa dedicação. Mas quem planta em tempo de bonança, quando acontece alguma adversidade, essa pessoa está pronta, preparada para agir de acordo com os conselhos que o Senhor vai dando para ela, e é mais fácil, resolve as coisas com mais rapidez. Ela entra no deserto, pega a lição que ela precisa pegar e rapidinho ela sai do deserto. Ela não fica abandonando, ela não fica 40 anos no deserto. E às vezes é porque Deus quer dar a evolução, né? Um momento difícil, plantar no tempo de bonança. É porque na zona de conforto não acontece nada, e em tempos de dificuldade a pessoa desenvolve. Tem um ditado que diz que é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Conhece esse ditado? Quem conhece? O lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Pois é, sabe o lugar onde o filho chora e a mãe não vê? Você sabe por que a mãe não vê? Porque está sozinho, porque não tem ninguém, não tem mamãe para ajudar, para amparar, não tem ninguém. Esses são os momentos que Deus dá. Lugar onde o filho chora e a mãe não vê, está sozinho, aí vai depender de Deus e o menino vira homem. Deus dá esses momentos aonde o menino chora e vira homem e se torna homem. Então, quem se prepara não busca artifício para fugir do desespero, do choro. Também é necessário plantar para a vida espiritual. Vamos terminar lá em Eclesiastes. Deixa eu terminar aqui em Eclesiastes capítulo 3. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Quem começa a plantar hoje, começa a plantar aquilo que quer colher no futuro. Volto a repetir, é preciso ter muito cuidado com aquilo que você está fazendo, as decisões, as suas atitudes, porque tudo isso vai trazer consequências. Quem começa a plantar hoje aquilo que quer viver, inclusive para a vida financeira também, né? Alguns jovens só querem saber de aproveitar a vida por curtição, mas outros vão querer plantar, fazer renúncias, não vai querer comprar, vai querer estudar, e tudo isso é uma plantação. Quem começa a plantar hoje, no tempo certo, tem colheita, vai colher aquilo que está plantando, vai colher o bem que está plantando. Amém, Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração, se coloque de pé, para a gente finalizar. A gente já fez tudo. Deixa eu finalizar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Olha, é o seguinte, eu pedi muito para Deus